Só um momento, por favor, para já aguardar iniciar aqui. Iniciando. Boa noite, YouTube. Só um momentinho, que estamos iniciando também o Facebook. Boa noite. Boa noite, audiência do Festas que Curam. Estou aqui hoje, eu, Luiz, do Festas que Curam, e a Maria Rosa. Do Eu Flori. Boa noite, pessoal. Vamos falar hoje sobre sua casa, local de poder. Quanto mais fazemos uma coisa em determinado local, mais ele adquire a vibração do que lá é feito. Então, todos nós temos a consciência, a percepção e a vivência disso. Você vai a um local, você sente o que acontece lá e os desdobramentos e os efeitos do que lá acontece. Tanto assim de coisas de energia mais densa, mais grotesca, mais bruta, quanto as coisas mais elevadas. Então é óbvio a diferença, qualquer pessoa pode constatar a diferença entre um matadouro, uma igreja, um prédio do poder público, uma delegacia, um hospital, um parque, uma cachoeira, e por aí vai. Então, quanto mais se faz uma coisa no local, mais ele adquire a energia do que lá é feito. Então, os locais de poder são locais onde o poder é manifestado neles. Por exemplo, vários locais sagrados da natureza, ainda assim com um aspecto virginal, pouco degradado pelo ser humano, a gente encontra poder neles. Por exemplo, cachoeiras, que não têm índice de visitação muito grande. Mesmo as que têm visitação grande, a gente ainda sente a força delas. Agora, quando é uma visitação, como a gente diz, é uma farofada, aquele tanto de gente fazer bagunça, balbúrdia, baderna, bebe no local, o local já dá uma abalada. Agora, se você chega a uma cachoeira pouco visitada, pouco conhecida pelo ser humano, facilmente você consegue se conectar com o poder ali da natureza. Locais de montanhas, vales, enfim. Na natureza tem muitos e muitos locais de poder. As cavernas, no geral, a gente entra lá e consegue entrar num estado de concentração, de elevação, bastante interessante. E locais também, onde as pessoas usam para meditar, para orar, para rezar, fazer promessas. Você chega ali e você sente aquela energia, aquela vibração ali imantada. Não só para os locais, a gente sente isso também dentro de nós próprios, com nós próprios e com as pessoas. Uma pessoa que está sempre para baixo, negativa, ela vai entrando numa espiral descendente, difícil de sair, muitas das vezes. Já se você começa a nutrir, por exemplo, a gratidão dentro de si, vai vir cada vez mais gratidão. Tem muito a ver, né, muito se fala com a lei da atração. Então, já que naturalmente existem locais de poder na natureza e templos também construídos pelo ser humano, é você usar essa sabedoria para tornar a sua casa ou o seu local de trabalho em um local de poder. Como é que você faz isso? Eu vou ensinar aqui nessa live de hoje algumas técnicas, algumas práticas que você pode fazer
para isso ocorrer. Você também pode entrar no site do Festas que Curam, da Vivência em Cura, procurar pelo conteúdo sobre locais de poder, e tudo isso que está dito aqui está codificado lá também, para você ter acesso. Então, a primeira coisa, assim, bem óbvia, bem básica para você tornar a sua casa ou o seu local de trabalho em um local de poder, é a organização, a limpeza, a harmonia física do espaço. Assim como nós tropeçamos num móvel, nós também tropeçamos num pensamento. Aliás, tropeçar num móvel é só reflexo de tropeços que já estamos tendo dentro da nossa própria mente. Então, se você deixa a sua casa bagunçada, desorganizada, desleixada, toda vez que você chegar em casa e abrir a porta, aquele ambiente ele vai servir apenas, não é apenas, né, mas também para te lembrar dessa bagunça e da desorganização interna pela qual você passa e pelo descuidado que você está tendo consigo próprio. Agora já imagina o contrário. Quando você chega em casa, você encontra a casa organizada, limpa, arrumada, e dentro da imantação de tudo mais que a gente vai falar aqui, como um local de poder. Assim que você chega, você é acolhido e bem recebido. Se você tiver num dia bom, tranquilo, né, em paz, melhor ainda. Agora imagina se você passou por uma dificuldade na rua, uma adversidade, e você chega em casa num momento assim, emocional desafiador. Se sua casa está tranquila, arrumada, ali dentro sempre tem serenidade, é como se você estivesse entrando em um útero para ser acolhido. Você não precisa tomar conta de nada, ajeitar nada, arrumar nada. Basta fechar a porta e se entregar ao útero e ao templo que você mesmo criou e deixou preparado ali. Porque ali você determinou, se comprometeu e escolheu tornar um local de sossego e paz interna, de acolhimento. Percebe a diferença? E para deixar assim a casa arrumada, bonita, limpa, bem cuidada, não é uma questão de dinheiro, não tem limitação financeira para isso. Ao contrário, a simplicidade também diz e fala muito alto nesse sentido. Plantas, por exemplo, é um artifício maravilhoso para você ter dentro de casa para sentir a vibração, mesmo porque as plantas são seres sensíveis. Se tiver falta de cuidado, brutalidade, elas morrem, né? Então, necessário você tomar conta delas, que o local tenha boa circulação de ar, a atenção, o carinho que você dedica para com elas vai refletir a vitalidade delas. Então, as plantas são sempre bem-vindas, assim como fonte d'água, fogo. Me faltando, fugiu a palavra, eu ia falar fonte de fogo. Não é a presença, né, do fogo, vela. Inclusive, a live da quarta-feira passada foi em cima da harmonia, do equilíbrio dos 4 elementos. Se você souber aonde posicionar a água e o fogo dentro da sua casa, melhor ainda. É a questão do Feng Shui, que a gente vai falar ao final. A gente ainda está na parte de organizar, manter limpo, bonito o ambiente. Nessa questão de manter limpo e bonito, uma outra dica e força muito bacana é a questão das cores. A gente vê assim estatisticamente, pelo menos no Brasil, e eu acredito que em muitos outros países, pelo que a gente vê de filmes na televisão, as pessoas usam muito branco nas paredes
e luz branca. Então, se você souber aproveitar as cores, a beleza que as cores trazem para o ambiente, um ambiente que tem uma conjugação de cores bacana, harmoniosa, é maravilhoso. E não só na pintura das paredes, as cores dos móveis, e também e principalmente nas luzes. E hoje em dia tem um recurso maravilhoso, que tem lâmpadas, que uma única lâmpada ela tem várias cores e em cada momento você pode escolher, com um controlezinho remoto, uma cor diferente. Porque a gente sabe que luminária é um artefato caro, elétrica, né? Quem mexe com reforma já fez sabe que é caro. Então, mesmo assim, uns anos atrás, os ambientes que eu tinha, investia para ter luzes de várias cores dentro do mesmo ambiente. Hoje em dia você investe numa única lâmpada e você consegue, de acordo com a necessidade do seu momento, ter uma cor quente, por exemplo, vermelho, laranja, se você estiver precisando de se energizar, se carregar, ou uma cor fria para relaxar, um azul, um verde, de acordo com o momento que você estiver vivendo. Então, a mesma sala, só porque mudou a luz, você consegue ali ter 3, 4, 5 variações de qualidade de vibração e de ambiente dentro da mesma sala. Então, número 1, manter o local limpo, organizado, bonito, arrumado. 2, a qualidade dos seus pensamentos e das suas emoções e das relações interpessoais dentro da sua casa e do seu ambiente de trabalho, para que ele possa se tornar um local de poder. Quanto mais clara a mente, mais suaves, serenos, harmoniosos e em paz forem os seus sentimentos dentro da sua casa, mais próximo de um local de poder ele estará. Quanto mais desarmonioso, a gente sabe bem disso, casas onde as famílias tratam-se uns aos outros, aos gritos, aos berros, aos trancos e barrancos. Nossa Senhora, aquela vibração vai imantando o local. Então, tudo que você pensa, que você sente, a forma, o respeito com o qual você interage com as pessoas dentro da sua própria casa, isso é de extrema importância. Uma prática muito importante, que a gente está num momento, num nível da humanidade que a gente sabe os desafios que as relações interpessoais têm trazido. Muitas das vezes sendo o maior dos desafios, depois de lidar com nós próprios, lidar com o outro. Porque lidar com o outro é reflexo do que está acontecendo aqui dentro. Mas muitas vezes é o primeiro feedback, é a relação com o outro, do que está acontecendo aqui dentro. Então, a gente sabe da necessidade, muitas vezes, de nos alinharmos com as pessoas. E, muitas vezes, bastante desafiador. Então, se você tem algo difícil, complicado, um momento que é potencialmente desafiador, ou até mesmo ofensivo, envolvendo uma relação, saber aonde levar essa conversa. Muito, muito cuidado. Quem mora em casa, tem a oportunidade de ter fogueira, é uma bênção sem fim. Passei por uma experiência pessoal muito bacana, muito legal. Eu e um sócio que eu tive, a gente estava montando um local nosso, foi a primeira sede do Festas que Curam. A gente tinha muito essa necessidade de tratar as dificuldades que vinham para a relação, e a gente já tinha consciência disso. Toda vez que vinha um assunto difícil, eu já chegava para o outro e falava, a gente precisa ir para a fogueira, porque a gente ia conversar na fogueira, um do lado, um do outro, fogo aceso, porque a gente sabia o poder de descarregar aquelas coisas, a dificuldade que estava de expressar, coisas potencialmente difíceis de serem ditas, de serem ouvidas, na beira da fogueira, principalmente se a gente sabia que já viria pela frente algum calor. Depois dessas práticas e com
o propósito, a força, o desenvolvimento, cada vez mais nós precisamos menos de ter conversas, como se diz, de lavar a roupa suja, né? E então, assim, se você não tem essa oportunidade de ter a fogueira, saber aonde levar as conversas complicadas e difíceis dentro da sua casa. E muitas das vezes, sendo possível, até sair de casa para ter essas conversas. Ir para um parque, um local onde você consiga encontrar privacidade, assuntos difíceis, se possível, tirar de dentro de casa. Difícil não no sentido da gente superar, resgatar a memória de quem nós somos. É difícil nesse sentido mesmo de você sentir que não vai conseguir equalizar muito bem as emoções, que está precisando de intensidade, de botar vazão. Se você está no momento do seu estado de maturidade emocional que ainda precisa de dar uns gritos, de dar uns berros, vá para um local aberto, afastado, um local da natureza. Se não tiver essa oportunidade, se for necessário ser dentro de casa, por favor, escolha o melhor local. Por exemplo, evite fazer isso dentro da cozinha. A cozinha é um local onde você prepara o alimento, a nutrição. Você vai discutir dentro da cozinha? Já pensou nisso? Pode ser que não tenha muitas opções na sua casa. Igual eu falei, procure ir para fora. Agora, veja, estude um local mais adequado. Às vezes tem um terraço que já vai estar a céu aberto, a varanda, e óbvio, né? Não vai ficar discutindo na varanda uma coisa acalorada, incomodar terceiros, mas enfim, veja, estude dentro do seu caso em específico, qual o local da casa, qual a forma de fazer isso mais adequada para comportar, para deixar o mínimo de resíduo etérico ali dentro, para que essa energia não magnetize a sua casa. Quanto mais faz uma coisa no local, mais ele adquire energia do que lá é feito. Então, pensamentos, sentimentos, emoções apaziguadas, relações interpessoais harmoniosas dentro da sua casa. Uma outra coisa muito importante, a própria forma como você vai tratar a sua casa ou o seu local de trabalho para que ele se torne um local de poder. Então, trate a sua casa por templo. Ao invés, por exemplo, de dizer eu estou indo para casa, estou indo para o templo, para o meu templo, como você sentir melhor. A sua casa é um templo. Assim como o corpo físico é um templo. Se você o assim tratar, trate a sua casa por templo. E para reforçar, trazer magnetismo para isso, crie na sua casa um oratório, onde você vai colocar os objetos, as lembranças, as imagens que vão ajudar você a ancorar os seus propósitos, a lembrança da firmeza do que de melhor você quer para si próprio. Um local que quando você passar, você lembrar, caramba, esse local está aqui para me lembrar que eu estou aqui para ficar em paz aqui, para ficar bem aqui, para me tranquilizar aqui, no oratório. Um local de força ou um local de meditação. O ideal para meditação é que tenha um local só para meditar, só para ficar tranquilo, que não transite pessoas ali, porque a energia que a gente procura desenvolver para o estado meditativo, ela é muito delicada. Então, se tem pessoas transitando ali, ela se desfaz facilmente. Então, o ideal, a gente sabe que é difícil, mas o ideal é um local só para meditar, e que não se transite ali, que ele seja feito só para aquilo. Quando você chegar ali,
aquela energia já está lá, ancorada, magnetizada, te esperando. Se não der para ser para meditar, um local de força, um local da sua casa onde você vai e você sente que ali vai fazer a sua prática, ou de meditar, ou a atividade física também pode ser um local de força, especialmente se você tiver consciência. Se você usar o local para fazer a atividade física num estado meditativo. Então, um local de força dentro da sua casa, um local para meditação, um oratório. Tudo coisas que vão ajudar você a fazer da sua casa, do seu local de trabalho, um local de poder. Uma outra coisa muito, muito interessante para você transformar sua casa, o seu local de trabalho, em local de poder, é você fazer um rito de consagração do local. Além do rito de consagração, você pode e deve fazer rituais de limpeza. Não apenas a limpeza física, a limpeza energética também. Vou ensinar agora uma sugestão de rito de consagração. A melhor forma, a forma ideal para fazer esse rito é quando você pega o local. Por exemplo, você vai mudar para um local. Então, a primeira coisa que você vai fazer lá, antes de levar a mudança, antes de ir para fazer faxina, qualquer coisa, já faça inicialmente esse rito. Poxa, Luiz, caramba, mas essa é uma situação rara. Óbvio, uma situação rara. Mas ela acontece na vida de todos nós algumas vezes. Então, agora que você já tem esse conhecimento, quando você for fazer uma mudança, você já faça isso de saída. Por quê? Porque a primeira coisa que você vai fazer no local antes de chegar. Quanto mais se faz uma coisa no local, mais ele adquire a energia, a vibração do que lá é feito. Então, se a primeira coisa que você faz ao chegar a um local, antes de qualquer outra coisa, é consagrá-lo, você percebe a força, o poder que tem aí? Ok, você já está morando no local, não tem problema algum. Você faz o rito agora, já está morando lá, faça. Mas tem dias que são mais fortes. Por exemplo, depois de uma reforma. Depois de uma reforma, é legal. Assim como quando a gente muda, assim que muda a primeira coisa é excelente, depois da reforma é excelente. Depois de uma mudança de móveis, também é bom. Depois de uma faxina, também é bom. E em qualquer dia, sem fazer faxina, sem fazer nada, também é bom. Você pode fazer. Como é o rito? Esse tem várias formas. Estou sugerindo uma. Ela consiste no seguinte. Número 1, você vai separar um momento para isso. O que quer dizer que nesse momento você vai desligar celulares, contato com o externo e vai se dedicar a fazer o seu rito de consagração. Ok. Primeira coisa, escolher o momento, se dedicar a ele. 2, acenda uma vela em cada cômodo da sua casa ou do seu local de trabalho. Uma no quarto, uma na sala, uma no banheiro. O banheiro você pode botar uma no banheiro, uma dentro do box. A sala, se ela for grande, você pode botar duas, pode botar três. Corredor, você pode botar uma, pode botar duas. Desde que tenha pelo menos uma vela em cada ambiente, em cada cômodo. E aí, sei lá, vai dar 8 velas, 3 velas, 5 velas, 12 velas. Você também pode, para esse número das velas, aplicar conhecimentos de numerologia. Por exemplo, 8 velas. 8, a maioria das pessoas. Se você fizer uma busca na rede, você vai encontrar, inclusive no texto que eu falei, que a gente distribui, dos locais de poder,
tem lá uma tabelinha básica de numerologia, o que cada número quer dizer de 1 a 9, né, de 1 a 10, os básicos. Aí você fala, Luiz, mas deu 12. 12 você soma 1 mais 2, é 3. Ok? Assim, isso é numerologia bem básica. Numerologia é uma outra live, é um outro assunto bem longo. Mas ok, deu 9 velas, quer dizer uma coisa. Aí você, não, quero ao invés de trabalhar a energia do 9, quero trabalhar do 10. Aí você vai e ajeita, por exemplo, no corredor para ficar 2, na sala para ficar 2. Isso aí é com você, tá bom? Então, uma vela em cada ambiente, acesa. Acende as velas, acende incenso, incenso do seu gosto, da sua preferência. Sente-se. Se você estiver mudando para o local e ele estiver vazio, leve uma almofada para você sentar, as velas, tudo que for necessário. Entre em meditação, em oração, em silêncio, e fique ali o máximo de tempo que você conseguir para aquele momento, até atingir uma harmonia profunda, que aquele momento te permite, o seu horário permite. E quando você sentir que deu, que está concentrado, aí você professa a sua oração, no poder das suas próprias palavras. E você também pode recorrer a, por exemplo, a gente indica a consagração do aposento. Basta você pesquisar na rede, consagração do aposento. Vai ter em várias versões. Então, as velas, o incenso, medita e bota para tocar a consagração do aposento. E você pode estar com um som de mão, um som no celular, se for o caso, e à medida que ela vai tocando, você pode andar em todos os cômodos, levando incenso, fazendo defumação, a sua oração, agradecendo a cada ambiente, trazendo as suas próprias palavras, se você quiser, de agradecimento, de força, de luz, enfim. E aí é sentir e aproveitar o momento. Esse é o rito da consagração. Agora, muitas vezes acontece também e os locais passam por dificuldades. A gente falou que, por exemplo, uma briga, né? Você gostaria que não tivesse tido uma briga, mas teve. Ou teve uma festa, movimentou muita gente dentro da sua casa, ou você está sentindo a energia pesada. Você pode ir lá e fazer a consagração. Mas além da consagração, você pode fazer uma defumação. E, às vezes, se necessário for, uma oração, um encaminhamento de descarrego, né? De exorcizar o que não interessa mais. Lembrando que, quando a gente faz um evento assim de harmonização energética, de botar para fora o desequilíbrio, não quer dizer assim que a gente, assim, forças do mal, né, saiam daqui. Isso é a polarização do bem e do mal. Na realidade, você está trazendo equilíbrio. Mesmo porque no astral não tem escritura. Então, assim, as entidades ou as coisas que passam, que vêm, que você estiver sentindo que está desarmonizado, não quer dizer que você estabeleceu lá uma plaquetinha e acabou e aquilo ali está para sempre. Quer dizer que você harmonizou o ambiente aquele dia, porque estava precisando. E você sentiu que as coisas ficaram mais leves. E aí você magnetiza ali naquele dia um campo de força. Olha o que acontece. Quando você cria um campo de força, quer seja no seu local de poder, em si próprio, na sua mente, tenha em conta o seguinte: o campo de força mais potente que existe não é aquele que não deixa que nada entre ou passe, né? Fique do lado de fora dele. Porque quando você cria essa rigidez, automática e imediatamente você está criando no universo uma outra força contrária capaz de anulá-lo. Então, um campo de força excelente
ele permite que tudo transite por dentro dele. As coisas só não conseguem permanecer dentro dele por causa da alta frequência vibratória que ele tem. Só vai permanecer lá dentro o que também tiver alta frequência vibratória. Tudo que tem alta frequência vibratória é bem-vindo. A gente pode tirar isso por uma conclusão de dizer ou de entender, de aceitar que, por exemplo, Deus está em todos os lugares. Se ele está em todos os lugares, é porque a vibração é altíssima, passa em todos os lugares, não perde um cantinho, entende? Então, o que a gente evita ou não quer são vibrações baixas, densas, pesadas, que podem trazer o desequilíbrio muito facilmente. Então, os ritos e as limpezas energéticas para harmonizar o seu ambiente sempre que possível. Especial e principalmente quando você mudar para um local, quando reformar, quando você estiver precisando e sentindo que é hora de fazer. 2 toques para a gente concluir hoje. Especial cuidado e atenção a obras e reformas. São momentos de desafio e momentos muito importantes. Obras e reformas envolvem e manifestam, no plano físico, refletem mudanças pesadas, mudanças fortes. E a gente sabe, né, que inclusive muitos casais, eles não sobrevivem à reforma da casa. O casamento acaba por causa da reforma, que é desafiador. É naturalmente um momento desafiador. O que você pode fazer para manter a obra e a reforma da melhor forma possível? Dedicação, atenção, cuidado e harmonização. Então, por exemplo, uma coisa prática. Todo dia, ao final do expediente da obra, quando o pessoal que está trabalhando, os pedreiros, os prestadores de serviço, forem embora, e normalmente, muitas das vezes, é antes do final da tarde, dedica um tempo seu, pessoal, para dar uma organizada e uma limpeza na obra. Se você puder pagar alguém para estar na obra, dependendo do tamanho da obra, bons empreiteiros têm isso. Eles têm alguém só para ficar organizando a obra. Uma obra desorganizada, ela demora muito mais tempo do que uma obra organizada para ser concluída. Por vários motivos, por vários fatores. Porque a desorganização dentro da obra reflete desorganização mental. Tenho uma experiência própria, muito bem sucedida, que eu fiz uma reforma bem razoável no local para o qual eu estava mudando. Foi a única obra que eu vi até hoje ser entregue antes do prazo. E todo dia eu fazia essa prática. Além de estar lá, se você puder tirar uma licença do trabalho para acompanhar a obra, óbvio, para tomar todos os encaminhamentos práticos, porque aquela demanda é natural de ocorrer, de precisar de trazer mais alguma coisa e comprar, providenciar para que ela tenha andamento, organize a obra. Então, coloque a mão na massa, de preferência, para que a sua casa tenha coisas feitas com suas próprias mãos. A maioria de nós assim, não está apto ao serviço pesado da obra. Se você está pagando as pessoas para fazer, você vai poder se dar o luxo de fazer só o que você conseguir. Começa a pintar uma parede, faz um negócio, carrega um pouco de entulho daqui para ali, bota um pouquinho de massa em algum lugar. O que você conseguir fazer com suas próprias mãos, com a sua própria energia, diretamente, a energia do dono, vai magnetizar amor e carinho, atenção, destreza na sua própria casa, no seu próprio templo. No final do dia, organiza a obra, para quando o pessoal chegar para trabalhar
no outro dia de manhã, está tudo organizado da melhor forma possível, considerando, claro, as contingências que uma obra já tem e envolve. E para finalizar, aplique no seu templo o Feng Shui. A gente fala Feng Shui, salvo engano, acredito que a pronúncia mais adequada, que vem lá da China, é Feng Shui. Mas enfim, independente de ser Feng Shui, aplique. Isso aí vale uma live em separado, porque é algo que funciona e é científico. Diz que ninguém mais convicto da sua sabedoria do que o homem que lê um livro só. E em relação a Feng Shui, eu li um livro só. Eu tenho muita convicção da sabedoria do Feng Shui que eu aprendi, mas que é muito bacana. É um livro que eu indico que chama-se Manual do Autêntico Feng Shui. E eu não vou dar spoiler sobre o Feng Shui. É uma coisa para você pesquisar. Vamos fazer uma live só sobre isso. Eu vou explicar por que ele é científico numa outra live, por que funciona e por que dá tão certo. Ok, gente? Gratidão, que você possa curtir o seu templo, a sua casa, consigo próprio, a sua família, com os seus companheiros de trabalho, e que você também entenda o seu corpo como um local de poder e a sua própria vida como um instrumento do que você é mais profundamente. Que você também transforme a sua vida em uma vida de poder. Gratidão.